Nós estamos no capítulo 26. Sim. E hoje eu acertei. E nós estamos... Paulo está, na verdade, a caminho de... Bem, na verdade, o plano de Paulo, quando ele saiu de Éfeso, onde ele fez a terceira viagem missionária, foi passar pela Macedônia, pela Acaia, fazendo recolhimento das ofertas aos irmãos pobres da Judeia, levar ajuda aos irmãos lá da Judeia, e de lá ele pretendia ir para a Espanha, passando por Roma, né? Isso aí você vê, essa ajuda, você vê principalmente mencionado no 1 Coríntios 16, de 1 a 4, e 2 Coríntios também, você vê capítulos 8 e 9, ele também mencionou aos romanos isso. Acontece quando ele chegou em Jerusalém, ele foi preso, acusado, preso, e a guarda romana teve que intervir, caso contrário, ele seria, na verdade, pelo relato aqui, ele seria massacrado, né? E ele, então, acabou sendo levado para Cesareia de Antioquia, de Jerusalém, e ele está agora aqui no capítulo 26, ele está em Cesareia, né? Aliás, ele está em Cesareia desde deixa eu ver aqui, no capítulo 23, ele está... na verdade, no capítulo 23, que ele no final do 23, que ele foi levado para Cesareia, e lá em Cesareia, então, ele apareceu, ele fez sua defesa perante o governador Félix durante 2 anos, não adiantou nada, ele continuou preso lá, no capítulo 20, no capítulo 24, né? Isso no capítulo 24, capítulo 25, ele também está em Cesareia. Aí ele está perante o governador Félix. É a casa da baleia. E aí, então, ele apelou para César, no capítulo 25, em Cesareia, ele apelou para César, certo? E, então, aí o rei Agripa e Berenice, e, na verdade, como eu falei, eu não faço muito estudo detalhado, porque não há, a memória de ver, uma necessidade aqui de fazer um estudo dessas pessoas aí. Basta dizer que fala aqui no versículo 13 do 25, o rei Agripa e Berenice. Certo? Não fala que Berenice é esposa. Não fala que é esposa de Agripa, ok? E aí, se você for aí na história procurar saber, você vai verificar que, na verdade, ela era amante dele, né? Mas era irmã dele. Era irmã dele. Era uma situação incestuosa, né? Mas, como falei, isso não fala aqui, e eu não me aprofundo nisso, não, porque eu não vejo nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma
qual a palavra certa? Nenhuma implicação aqui no caso de Paulo ser ou não ser ouvido por eles, né? Mas a Agripa e Berenice, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo, versículo 13, né? E aí, então, o governador, Festo, o governador, que parece, é isso que eu digo, é uma confusão aqui, não vou entrar nessas vidas particulares deles aí, mas o governador Festo, então, ele pediu ajuda para o rei, e parece que ele era meio cunhado aí, mas não vou entrar nesses detalhes, não, isso é de menos. Ele pediu ajuda ao rei, porque ele ia mandar Paulo para Roma, porque Paulo apelou para Roma, Paulo era cidadão romano também, e ele não tinha nem o que escrever, né? Ó, não estou entendendo nada aqui, é um negócio dessa religião deles aí, é um tal de Jesus que morreu, mas não morreu, morreu, mas está vivo. Olha, me ajuda aí que eu tenho que mandar uma carta lá para o imperador e eu não sei muito o que falar. Então, o rei Agripa falou, tá bom, vamos ouvir esse homem aí. Aí, então, no capítulo 25 do 23, até o final, o Félix fala para o rei Agripa e Berenice a respeito de Paulo. E no capítulo 26, então, Paulo vai se defender vai se explicar perante o rei Agripa. Lembra-se que essa explicação aí tinha como objetivo, né, ajudar Félix, Pórcio Félix, né, deixa eu ver aqui, Pórcio Festo, então, Festo é quem está pedindo a ajuda. O nome dele na verdade, é Pórcio Festo. Então, ele pede ajuda aqui, e então o rei falou, tá bom, eu escuto esse Paulo aí e depois dou minhas ideias, vamos dizer assim, né? Então, no capítulo 26, a gente vê Paulo explicando, ou seja, o rei Agripa e Berenice escutando Paulo. Novamente, né, Paulo está sofrendo a perseguição por parte dos judeus por propagar propagar a restauração do reino a Israel, aos gentios e também aos judeus, né? E os judeus se sentiram aí completamente ofendidos, vamos dizer assim, porque Paulo, eu creio que principalmente porque Paulo não insistia e não ensinava que os gentios deviam seguir a lei de Moisés, né? Então, é como se eles se sentissem atacados ou desprivilegiados, seja lá qual for a situação, só sei que tem uma perseguição aqui. No versículo 1 do capítulo 26, a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse, é permitido que use a palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Estendendo a mão. Eu creio que ele fez um discurso aí, então ele estendeu as mãos, né? Ele estava, vamos dizer assim, convicto do que ele ia falar. Tendo-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus.
normalmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. E, normalmente, sendo rei, né, ele deveria saber alguma coisa sobre isso, né? No versículos, deixa eu ver aqui, olha no versículo 28 e 29 desse mesmo capítulo. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornasse tais qual eu sou, exceto essas cadeias, né? Exceto essas cadeias. Bem, Paulo, então, sabia que o rei Agripa sabia alguma coisa dos judeus, etc., sendo rei, né? Versículo 4. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Versículo 3. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois eu, na verdade, era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu e conforme a seita mais severa da nossa religião. Então, Paulo era fariseu, né? E você vê aí que diz que a seita mais severa da nossa religião. O apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, né? Da tribo de Benjamim, mas ele era fariseu. E é uma seita, diz aí, mais severa. Eu sei que Jesus falou muito contra os fariseus, não é que falou, eu creio que Jesus chamou eles muito de hipócrita, porque, na verdade, eles estavam tentando fazer algo que era impossível. Eles mesmos não conseguiam seguir. Na verdade, não havia justiça de salvação, inclusive na lei de Moisés, não importava quanto os judeus cortavam aqui, cortavam ali, aumentavam aqui os fariseus. Agora, eu acho que os fariseus foram muito importantes na preservação da lei de Moisés, que nota que era a seita mais severa da nossa religião. Eu creio que eles foram guardiãos da lei de Moisés. Basta dizer que Paulo era fariseu, certo? Então, tinha um ponto positivo, só que eles não conseguiram, até mesmo com a explicação de Jesus, passar dessa severidade aí da lei de Moisés para o cristianismo, o que Paulo conseguiu, mas por intervenção direta de Jesus Cristo, né? Então, eu creio que talvez por ensino de Paulo, talvez muitos fariseus tivessem sido convertidos, né? Bem, e agora, versículo 6. Estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Aí você vê, Paulo já foi lá atrás, que Paulo finalmente entendeu vamos dizer assim, como se diz, o pulo da lei de Moisés, desde lá do começo, ao cristianismo. Ele entendeu isso, finalmente, né, pelo ensino de Jesus Cristo, ele conseguiu entender isso, o fato que toda a lei, todos os profetas, todos os pais, vamos dizer assim, eram, como se diz, precedentes do cristianismo, né? Aí é uma outra história, o livro de Gálatas, o livro de Colossenses, o livro de Romanos, etc. Que tudo escrito por Paulo, na verdade. Muito bem. Versículo 8. Versículo 7. A qual promessa
as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar, que, na verdade, as 12 tribos atuais, né? É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Interessante, isso aí me faz lembrar lá do discurso que Paulo fez em Atenas, no Areópago, né? Ele falou, olha, vocês aí têm aí uma esfinge aí ao Deus desconhecido. Eu sei desse Deus desconhecido. Então, aqui é o seguinte, Paulo está dizendo, olha, a esperança das 12 tribos, que eles buscam de dia e de noite, eu sei dessa esperança. Eu sei dessa esperança. Eu estou querendo transmitir a eles, mas eles não escutam. Vamos dizer assim. Não cai a ficha. Que eu sei essa esperança aí. Ok? Muito bem. O que julgas incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Deus é todo-poderoso. Né? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas via eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos mortos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Olha só, o ponto aí é a pergunta do versículo 8. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Ok? Ele está seguindo esse raciocínio aí. No versículo 12, o que ele vai mostrar é o seguinte. Ué, eu vi Jesus morto e vi Jesus ressuscitado. Entendeu? Esse vai ser o ponto. Ok. Versículo 12. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, parti para Damasco com autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, Paulo, por que você me persegue? Você está dando murro em ponta de faca. Você está dando murros em ponta de faca. O que você está fazendo está absolutamente errado. Absolutamente errado. Certo? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas espera aí. Olha o versículo 8. Por que julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu vi Jesus morto, eu estava lá, consenti na sua morte, eu estava lá. E agora, na minha viagem para Damasco, quem é que aparece comigo? Aparece lá para mim? Jesus. Ué, então ele está ressuscitado. Morreu e está vivo. Certo? Ok. Então, quem és tu, Senhor? A que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, ressuscitado, é claro, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha, Paulo teve várias visões, ok? De Jesus. Várias visões. Vários aparecimentos de Jesus a ele. Vários.
Ele disse isso aos Coríntios, ele acabou, aos Gálatas disse que foi ensinado pelo próprio Senhor, etc, etc, ok? Muito bem. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha, 2 pontos aí espetaculares tendo a ver com a restauração do reino a Israel, ok? Remissão de pecados e santificação. Santificação é aquela vida virtuosa, certo? Dedicada uma vez à pessoa tendo a remissão de pecados, certo? E tudo isso, naturalmente, é porque Jesus ele é ressuscitado, né? Aí tem a ver com o batismo, etc., que você vai ver que Paulo ele chegou lá em Damasco, ele teve que ser batizado para a remissão dos pecados, né? Então, remissão dos pecados é essencial. Aliás, esse é um ponto fundamental na restauração do reino a Israel, porque o reino, como era, não tinha remissão de pecados. E sem remissão de pecados, a pessoa não pode estar com Deus. Então, isso é fundamental. E nós sabemos que isso acontece com o batismo, certo? Então, mas... E agora ressuscitado, ou seja, com a remissão de pecados, nós precisamos nos santificar, ou seja, cada vez mais voltados aos ensinos de Jesus, cada vez mais separados dos outros ensinos e enfocados cada vez mais nos ensinos de Jesus. Santificação é isso, na verdade, separação, a diferenciação, né? Nós somos diferenciados pela remissão dos pecados e, naturalmente, na santificação, ok? Na santificação. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial de Jesus ressuscitado, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém. Você sabe que ele primeiro foi para Damasco, depois ele teve que fugir e foi para Jerusalém. Por toda a região da Judéia e aos gentios. Por toda a região da Judéia e aos gentios, ele ficou um pouco em Jerusalém, não ficou muito tempo, mas, na verdade, ele, a meu modo de ver, ele testemunhou a muitos judeus na Judéia, né? Basta dizer que até mesmo ali antes dele ser preso, etc., né? E também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Essas obras dignas de arrependimento, certo? Tem tudo a ver com a santificação. Com a santificação, ok? Tem tudo a ver com a santificação. Porque, na verdade, aquele que vai fazer as obras são obras tendo a ver com a fé em Jesus, né? Então, quanto mais obras, mais, vamos dizer assim, mais santificado, né? Vamos dizer assim. Ok. Versículo 21. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Ele fez um discurso aí espetacular ao rei,
Basta dizer que tinha uma pompa aí, né? Uma pompa. No versículo 23 do capítulo 25, de fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de festa. Aí Paulo deu um grandioso discurso de defesa, um grandioso discurso de defesa, espetacular, certo? Se você estudar os discursos, os sermões, as pregações no livro de Atos, você fica maravilhado, né? Começando, naturalmente, com o primeiro lá em Atos 2 de Pedro. Né? Muito bem. Versículo 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, inclusive ao rei aí, você é rei, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz aos povos, ao povo e aos gentios. Meu amigo, nota 10. Né? Bem, quem sou eu para falar nota 10? Aí de Paulo. Mas se eu tiver que dar uma nota aí, é nota 10. Não é só porque é Paulo, não, mas pelo que está falando mesmo. Certo? Ele resumiu aí os profetas, resumiu Moisés. Certo? Ele falou muito bem falado, naturalmente, como falei, quem sou eu para dizer isso, mas a meu modo de ver, ele bateu o martelo para o rei e Berenice. Agora, basta dizer que esse martelo aí afetou o governador Festo. Olha o versículo 24. Dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? Por que louco? Eu estou explicando tudo o que aconteceu. Agora, se você não acredita, tudo bem, mas eu sou louco, vamos dizer assim. As muitas letras te fazem delirar. Porque Paulo era versado, né? Na lei de Moisés, versado no Velho Testamento, PhD da lei de Moisés, PhD do cristianismo, entre aspas, que aprendeu com o próprio Jesus, assim como os 12 aprenderam com o próprio Jesus. Meu amigo, ele era um homem de muito entendimento, de muito conhecimento. E Festo não aguentou aí e falou: oh, você está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Né? Deixa eu ler um comentário aqui, não sei se vai ajudar ou não. A pergunta inteligente de Paulo colocou Herodes em um dilema. Se afirmasse que acreditava nos profetas, teria que admitir que o ensino dele sobre a morte e ressurreição de Jesus era verdadeiro. Admissão que daria a impressão aos seus amigos romanos que ele era tolo. Porém, se negasse os profetas, enraiveceria seus súditos judeus. O rei era, né, por ser rei, ele
Ele sabia o que estava acontecendo. Mas Paulo fez uma pergunta aqui para colocar ele contra a parede, né? Contra a parede. Lembra? Jesus fez isso com aqueles que perguntaram a ele: com que autoridade você faz estas coisas? Você lembra? Aí Jesus colocou eles na parede e falou: eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês me responderem, eu vou responder. Se vocês não me responderem, não respondem. Com que autoridade João batizava? De Deus ou dos homens? O batismo de João, né? É, o batismo de João. Com que autoridade João batizava? João Batista. Com a autoridade dos homens ou de Deus? Aí eles conversaram entre eles ali, bem, sem falar que é de Deus. Então Jesus ia falar: por que vocês não foram batizados? Se eles falarem é dos homens, rapaz, muita gente ia pegar no pé deles, porque muita gente sabia que era de Deus. Então eles falaram: nós não sabemos. Então Jesus falou: então nem eu vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Então aqui é a mesma coisa. Paulo colocou o homem na parede e ele então só falou assim: olha, quase que você me persuade a fazer cristão. Certo? Não sei o resto da história aí, se ele se tornou cristão ou não. Ele vivia uma vida incestuosa e assim por diante. Não sei. Mas é interessante Paulo fazendo um grandioso discurso na presença de um rei, o rei Herodes. Certo? É o rei Herodes Agripa II, né? Parece que é o rei Agripa II, né? Parece que neto do grande Herodes, né? Do grande Herodes. Como eu falei, essa família é grande, você podia... Uma vez eu vi um quadro deles, aí, mas nem lembro mais, mas aí isso aí levaria... Você pode pesquisar à vontade, mas não sei se ajudaria em nada, né? Porque nós não estamos interessados na história de Herodes, estamos interessados na história de Jesus e de Paulo, mas intelectualmente daria alguma informação, né? Não sou contra, eu só não vou fazer isso porque eu não tenho, na verdade, tempo para fazer isso, eu quero fazer outras coisas. Versículo 30. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice. Novamente, não fala a esposa, fala Berenice. Bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo retirado, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Mas o que é isso? Quer dizer que ele não pode ter a opinião dele? Ele está dizendo, diz que é a verdade, aí o problema é dele. E ele tem mais, ele garante que está tudo nos profetas, está tudo em Moisés. Você lembra dos bereanos? Os judeus bereanos eram mais nobres que os judeus de Tessalônica, porque eles analisavam as escrituras. Eu sempre digo o seguinte, sempre, eu venho dizendo isso há muito tempo, no mínimo 50 anos, que a gente precisa de usar a cabeça no cristianismo. Eu já falei que o cristianismo é para gente inteligente. Aí eu já apanhei por isso, talvez eu vou continuar apanhando. Você quer dizer que tem que ter faculdade, tem que ter bacharel, tem que ter diploma, tem que saber ler e escrever? Eu falei: não falei nada disso. Desde quando inteligência depende de um diploma? Quer dizer que só os que têm diploma são inteligentes? Um analfabeto não pode ser inteligente? É claro que pode. Ele não teve condições de estudar, coisa e tal, e não quer dizer que ele não é inteligente. Então, se os judeus fossem inteligentes, eles analisariam as escrituras, analisariam tudo que Paulo falou, analisariam tudo que Jesus falou. Vamos parar e ver se isso aí é certo ou não. Vamos analisar isso aí. Mas não fizeram isso, como já foi mencionado ontem, talvez com segundas intenções, não fizeram isso.
Mas se fizessem, eles aceitariam Jesus, aceitariam Paulo, entendeu? E aqui eles não estariam acusando Paulo. É interessante que nessa defesa aqui, perante o rei Agripa, não há acusações. O Paulo mesmo fala das acusações contra ele, mas não tem os acusadores acusando, ok? Como aconteceu perante o Festo, perante Félix também, né? Lá tinha os acusadores que foram de Jerusalém até Cesareia, certo? Acusar Paulo. Agora, aqui não vemos os acusadores acusando Paulo perante o rei Agripa. O próprio Paulo mencionou do que ele estava sendo acusado, né? Então, e nós, cristãos, precisamos usar mais a cabeça, analisar mais. Lembra? Transbordar de pleno conhecimento, nos aprofundar nos ensinos, procurar entender cada vez mais os ensinos de Jesus, procurar entender cada vez mais o que é a igreja, como é o reino aqui na Terra, certo? Procurar entender mais essas coisas de espirituais, o que geralmente nós não fazemos muito. Nós somos... Muitos vão na igreja domingo, vão para casa, aí já saíram da igreja, vão na igreja e saem da igreja, vamos dizer assim, né? Para eles, igreja é aquela reunião de domingo, ou talvez um estudo de quarta-feira, quando não dá mais do que 20%, 25%. Temos que, se você usar a cabeça, você participa de todas as reuniões para começar. Mas aí é outra história, ok? Não vou entrar nisso. Mas o ponto aqui é que Paulo fez uma defesa inteligente. Assim como Pedro fez aquele discurso inteligente lá em Atos 2, certo? E o pessoal falou, olha, não tem nada que seja de causa de morte ou de prisão desse homem. Então, Agripa se dirigiu à festa e disse, este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Eu discordo do que ele falou. Eu vou te dizer por que eu discordo. Eu creio que ele não sabia que havia uma cilada contra Paulo quando Paulo fosse levado pelo próprio governador Festo de Cesareia até Jerusalém, quando matariam Paulo na estrada. Ora, se matasse Paulo na estrada, ele não teria essa defesa aqui com o rei Agripa, e o rei Agripa não falaria isso. Certo? Então, porque lembra que Paulo, o Senhor apareceu a Paulo e disse, você vai também me testemunhar em Roma, assim como você me testemunhou em Jerusalém? Então, Paulo viu que o problema estava esquentando, ele falou, ok, eu apelo para César. Agora, eu não sei como é que o Senhor, provavelmente o Senhor protegeria Paulo para que ele pudesse ser testemunha dele em Roma. Mas Paulo apelou, mesmo sem Paulo ter apelado, eu creio, eu não sei, só sei que Paulo apelou, para não ser levado de Cesareia para Jerusalém. Ok? Faz sentido, não? Faz sentido, irmão, nesse ponto de vista que você está mencionando, em virtude da cilada, né? Mas eu vejo essa declaração do rei Agripa por um outro motivo, porque ele realmente observou que não tinha nada contra Paulo. Dessa eloquência toda que o Paulo falou e tal, ele chegou à conclusão que não tem nada. Então, se ele dissesse assim, se ele tivesse mandado
pedir lá de César, quer dizer, se não tivesse feito isso, nós aqui resolveríamos aqui mesmo. Mas Paulo, eu acredito que Paulo fez isso justamente para se garantir que ele não sabia que o rei Agripa ia ter essa conclusão junto com Festo, né? Porque se ele já que ele já mandou lá para o César, para o Todo-Poderoso lá, então não cabe a nós tomar nenhuma decisão, né? Então, eu acredito que seja nesse sentido. Mas deixa eu fazer um outro comentário aqui com relação a... Quando Paulo diz que o rei Agripa já sabia todas o que os profetas falavam e tudo mais, aí nós vamos estender até também os fariseus. Os fariseus sabiam realmente, isso não me entender, eu vou roubar a sua palavra. No meu entender, os próprios fariseus já sabiam que Paulo estava certo, porque eles sabiam também que os profetas tinham falado aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo. Mas só que eles não queriam admitir, por orgulho, por não deixar todas esse prestígio dele, vamos dizer assim, cair por terra, né? Vão chegar, está chegando uma seita aí, cristianismo, e nós, como é que vamos ficar? Não vamos ser nada, vamos ficar sem, vamos dizer assim, sem moral perante o mundo. Então, eles não queriam largar, vamos dizer assim, todo o poder, né? Largar o osso. O osso, não é? Então, eles faziam toda essa birra contra Paulo, fizeram contra Jesus, crucificaram Jesus, mas eles sabiam que Jesus e o próprio Paulo estavam corretos, porque eles entendiam, era o homem da lei, eles sabiam sim, que os profetas falavam de Jesus, estava lá na lei de Moisés, como é que eles não sabiam? Sabiam, mas eles não queriam largar o osso. Tá? Então, vamos matar o homem, vamos matar esses dois aí para não ter problema depois. Tá certo. É interessante esse ponto aí, esse ponto de largar o osso é um ponto interessante. No campo missionário, eu vejo um perigo de, às vezes, o pregador não querer capacitar outras pessoas porque ele quer garantir a posição dele. Ele quer garantir o salário dele, quer garantir que ele é o pregador, e vai lá que você treina outros, eles podem ser melhor que você, aí o que acontece? Aí eu vou perder meu emprego, assim por diante. Agora, já nós missionários, nós não vemos a hora de largar o osso, vamos dizer assim, de passar o bastão. Ele não vê a hora, porque o missionário, ele não é missionário só numa congregação, ele é missionário em muitos locais. Por exemplo, eu há muito tempo que eu moro em Bauru, mas eu viajo muito, porque tem pessoas treinadas lá, capacitadas, para tocar o trabalho. Se não tivesse, como é que eu viajaria? Então, na verdade, e tem mais, tem o mundo inteiro para a gente pregar e converter. Então, o missionário, ele não vê a hora de largar o osso ali naquele lugar ali, mas o pregador local, vamos dizer assim, às vezes ele quer segurar ali na posição dele. É um perigo. Não estou dizendo que é sempre assim, não estou dizendo. Estou dizendo que é um perigo, ok? Bem, novamente, mas, por outro lado, usando a cabeça, como estou dizendo que precisamos fazer, olha, se você capacita alguém ali, agora há pouco mesmo aí o irmão de Sorocaba, Marquinhos, mencionou um novo trabalho sendo começado. Olha, se tem pessoas capacitadas, vamos começar outros lugares ali perto, tem tantos lugares perto que precisam ter igreja, então vamos treinar o maior número possível de pessoas e vamos expandir o reino, né? Expandir. No trabalho não falta. Não falta. O que faltam é trabalhadores.
Jesus falou isso. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Muito bem, no capítulo 27, a gente nota Paulo apelou para César, então ele vai viajar para Roma, certo? E aí, no capítulo 27, a gente nota a viagem de Paulo a Roma. Paulo a Roma, ok? Na verdade, não é só o capítulo 27, parte do capítulo 28 também, né? O 27 até o 28:15, certo? Notamos essa viagem, né? Não entra no 29. Não entra no 29. Então, o 29 é nossa viagem. O 29 é nossa viagem. Ok, 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partido para costear a Ásia, fazemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. Ok. Pelo que eu vejo aqui no versículo 2, a gente nota que que são 3 viajando ali, né? 3 cristãos, né? Que seriam Paulo, Lucas, porque ele aí está no plural, conosco, e esse Aristarco Macedônio. Esse Aristarco Macedônio já tinha ido, tinha sido preso também lá em Éfeso, em Éfeso, e ele acompanhava Paulo também para ir para Jerusalém. No versículo, capítulo 20, versículo 4, nota que ele é um dos que viajaram com Paulo levando ajuda, né? Diz lá no versículo 4 do capítulo 20, Aristarco, de Tessalônica. E você vai notar também lá em Colossenses, capítulo 4, Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Colossenses 4:10, Paulo está na prisão, ok? Que é essa prisão aí que ele está indo. No versículo 10 do capítulo 4 de Colossenses, a gente nota Aristarco, prisioneiro comigo. Então, Aristarco, não diz aí que ele foi, não diz aí no capítulo 27 que ele foi como prisioneiro, não diz isso. Mas lá em Colossenses, Paulo na cadeia, certo? Antes do julgamento, ele está sendo levado preso aqui em 27, que Aristarco ficou preso com ele. Agora, por que é que prenderam Aristarco, não sei. Porque Aristarco, aqui no capítulo 27, ele não dá a entender que ele foi como prisioneiro, não. Diz que ele foi com Paulo. E também Lucas. Também não diz que Lucas era prisioneiro. Aqui. Ok? Então, 3 viajando aqui. Lucas, Paulo, Lucas e Aristarco da Macedônia. Ok? Na verdade, ele era de Tessalônica. De Tessalônica. Né? Muito bem. Versículo 3. Aí agora é um monte de detalhes aqui que, meu amigo, se você quiser intelectualizar cada um dos pontos aqui, você vai ficar meses estudando só o capítulo 27, ok? Onde fica essa cidade, onde fica aquela ilha, o tamanho da ilha, a largura e
e o cumprimento, e contra a população, vamos dizer assim, quem morava lá, quem não morava lá. Né? Eu acho que nada disso é necessário. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas nada disso é necessário, porque, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: Paulo está viajando prisioneiro para Roma, sendo levado prisioneiro para Roma, e o Senhor disse a ele que ele daria testemunho dele também em Roma. Então, aconteça o que acontecesse nessa viagem, Paulo chegaria a Roma, ok? Isso é importante, porque em Roma ele daria testemunho de Jesus. Testemunho tem a ver com a restauração do reino a Israel. Né? Testemunho da restauração, certo? A judeus romanos, a gentios romanos, etc. E lembra, interessante, Paulo foi chamado principalmente para ser apóstolo aos gentios, diferenciadamente dos outros 12. Ok? Paulo foi o único dos 13 apóstolos chamados para ser especificamente também apóstolo aos gentios. Ok? Qual é a capital da Gentílica? Você sabe que tem um país chamado Gentílica, né? Qual é a capital da Gentílica? Nessa época? Roma. Está no capítulo 29, viu? A Gentílica. Qual era a capital da Gentílica? Aqui no norte é Manaus. E aí, quem mais? Qual é a outra capital da Gentílica? Rio Grande do Sul. Qual é a capital da Gentílica? Alguém aí? Senão vou eu falar. Roma. Roma. Só faltava Paulo ser apóstolo aos gentios e nunca estar em Roma. Ok? A meu modo de ver, ele teria que ir para Roma. Ok? Não há dúvida quanto a isso. A meu modo de ver. Porque apóstolo aos gentios, você vê isso no livro dos Romanos. Várias cartas ele escreve de lá, né? Como? Várias cartas ele escreve lá de Roma. Sim. Sim. Roma seria, a meu modo de ver, um ponto estratégico. E tem mais, hein? E tem mais. No livro de Apocalipse, você sabe que o Império Romano perseguiu cristãos. Capital do Império Romano, perseguindo os cristãos, Roma. Ok? Mas depois de 400 anos de perseguição, o Império Romano foi convertido. E, a meu modo de ver, o Evangelho se propagou nas mãos do Império Romano, naquela época. Okay? Até que eventualmente houve a apostasia, etc, etc. Okay? Tu Mas está tomando como exemplo Jerusalém. Como? Tu está tomando como exemplo Jerusalém, quando começaram a ser perseguidos em Jerusalém, os discípulos saíram de lá, né? Sim. Foi propagando. Olha, Samaria, Judéia, se foi daí. O que aconteceu é o seguinte: houve uma transferência de centro de propagação, vamos dizer assim, do leste para o oeste, a meu modo de ver. Primeiro Jerusalém, lá no leste, vamos dizer assim. Quando houve aquela guerra lá que resultou na destruição de Jerusalém e do templo, no ano 70, onde é que foi o centro de propagação do Evangelho? Alguém lembra?
eu vou dar o meu parecer. Éfeso, capital da Ásia. Ok? Basta dizer que João passou a morar em Éfeso e de lá propagava também o evangelho, como você nota ali na segundo João, terceiro João, etc. Depois de muitos anos, aonde é que passou o seu centro de propagação? Roma. Ok. Bem, basta dizer que hoje, naquela apostasia que houve, eventualmente você sabe que o Vaticano está em Roma, né? O Vaticano está em Roma. E o Vaticano é como se fosse um resultado... É um país, né? É um país. É um país. O Vaticano é um país. O Vaticano é um país. Sim, mas está em Roma, né? Tá. O menor país do mundo. O menor? Menor. O menor país do mundo, é? Mas essa estatística é comprovada? Não? Eu acredito que sim. É o menor país do mundo. Um país ou um estado? Faz sentido, né? Mas então, eu não estou... Presta atenção, não estou defendendo a Igreja Católica, não, em nenhum jeito. Mas estou só mostrando para vocês que, na verdade, depois de Éfeso, o centro de propagação passou a ser Roma. E hoje em dia, onde você acha que é o centro de propagação? Que país? Vaticano, né? Não é do catolicismo. Estou falando do cristianismo. Estados Unidos. Estados Unidos. E você sabe que eu sou meio profeta, né? Então, as minhas profecias são falsas, porque não existe meio profeta, né? Você sabe qual vai ser o país daqui a uns 50, 75 anos, centro de propagação do cristianismo? É o nosso. É o Brasil. E nós somos os precursores disso aí. Certo? A meu modo de ver. Né? A meu modo de ver. Então, olha a nossa importância. Ô, Enio, por que você acha que o Brasil... Por que você acha que o Brasil vai ser o propagador do evangelho daqui a uns anos? Olha, o Brasil tem tudo para ser um grande país. Tem tamanho, tem riquezas, tem um povo, como se diz, um povo... diversificado. Um povo diversificado, essa palavra que você falou? É. Obrigado. Essa é a palavra que eu estava procurando. Um povo diversificado, um povo de raízes, contatos em toda parte do mundo, praticamente, toda parte do mundo, japonês, libanês, português, e aí afora. E sem contar que o nosso Brasil é um país de várias crenças e tende ao cristianismo, a sã doutrina, entrar nessas crenças e eles entenderem que é a sã doutrina que vai salvar. Sim, eu entendo que há muita receptividade pelo evangelho verdadeiro aí no Brasil, e para apoiar um pouquinho mais a minha teoria, não vou nem chamar de profecia, teoria, vocês lembram que uma vez, eu posso estar enganado, hein? Eu posso estar enganado, não vai ser a primeira vez nem a última que eu vou estar enganado. Mas eu lembro uma conversa de que o Vaticano se mudaria para o Brasil. Quem é que ouviu essa conversa? Só eu, não? Sobre isso. Eu já li, Enio, sobre isso aí.
Já leu sobre isso? Já li, Argentina, depois vai Brasil. Ah, eu nunca ouvi falar da Argentina, não. Ouvi falar do Brasil e tem mais. Ouvi falar que seria o Mato Grosso do Sul. Só o Antônio que ouviu falar isso ou não? Mais ninguém? Eu já li isso aí. Eu já li em jornal isso aí também. Mas só você, Antônio? Parece que nós estamos isolados, né? Os outros aí. Ninguém mais ouviu falar isso ou não? Eu vi e li. Cadê o dedão amarelo aí? Não tem dedão amarelo de ninguém aí? Barbaridade, tchê. Como diz lá no Nordeste. O Rio Grande do Sul é muito católico ainda. Como? O Rio Grande do Sul é muito católico ainda. Então, eu acho que é mais fácil aqui do que Mato Grosso. Ok, bem, pelo menos o Antônio leu isso aí. Já li, é verdade. Já não sou o único. Não, só nós dois aí. Ô, Ender, deixa eu fazer um pequeno comentário, por favor. Em se falando de propagação do reino, você sabe que a região do Nordeste é que mais cresce no Brasil. Cresce muito. É verdade, mais cresce, né? Tá certo. É verdade mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. Os nordestinos estão fazendo um bom trabalho lá. Tu está provocando ela, né? Muito bom. Muito bem. Está provocando ela. Eles são mais receptivos, Enio. Os nordestinos são muito receptivos. São receptivos para a palavra, os nordestinos. Como? Os nordestinos são receptivos para a palavra de Deus. Não, são sim, são receptivos. E aqui não, o gaúcho é difícil. Ah, Deus! Aqui vocês iam cantar fino, meu. É difícil. Muito bem. Versículo, ok, vamos mais um. Vamos ver se a gente para no versículo 8 aí, pelo menos. No dia seguinte, versículo 3, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, Júlio é o centurião, né? Permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por ser encontrados os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos à proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Ok, como eu falei, esses nomes aí você pode verificar ali, geografia. Então, e até eu vou te dizer uma coisa, ali, os ventos ali são bravos, viu? Daquela região toda ali. Aliás, no Mediterrâneo, né? Por uma razão ou outra. Aí, como eu falei, aí já é outra história. Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Bem, novamente, aí é autoexplicatório, né? Não tem como comentar isso aí, a decisão do comandante, do centurião, né? E assim por diante.
É claro que o centurião ia prestar mais atenção no comandante do navio, não a Paulo nem o outro, né? Porque o comandante, para começar, homem experiente, já fez essas viagens várias vezes, etc, etc. 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles terem alcançado o que desejavam, levantaram o âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio e, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Vamos terminar ali no 26. Isso aí tudo você pode intelectualizar o quanto você quiser, né? A rota ali, coisa e tal. Isso aí é o que aconteceu e não tem como mudar, vamos dizer assim. Versículo 21. Havendo todo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso ter se atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Bem, vamos parar por aqui. Tudo isso aí na verdade, a história ou geografia tudo isso aí é questão até de navegação, certo? De conhecimento marítimo, mas o Lucas está relatando. Interessante que Lucas estava presente, né? Lucas estava presente. Lucas relatou tudo, porque nós sabemos que o livro de Lucas ele obteve informações, né? Ele pesquisou com um, com outro, etc, etc. Mas aqui no livro de Atos também muita coisa ele vamos dizer assim, pesquisou, né? Com as pessoas, inclusive com o próprio Paulo. Mas a partir aqui do momento que ele passou, que ele saiu lá de Filipos, na verdade, já no que eu chamo de quarta viagem, já na quarta viagem, ainda tem gente que ainda chama tudo isso terceira viagem, ok? Mas aí ele já estava presente em todos os acontecimentos. Aí ele já relatou de primeira mão, vamos dizer assim, né?